O vapor subia da tigela em minhas mãos, mas não era suficiente para esconder o medo que já apertava meu peito. As noites de terça-feira sempre foram simples, apenas uma sopa de legumes, um jantar leve e nada sofisticado. Coloquei a tigela sobre a mesa do mesmo jeito que fazia há anos, cuidadosa, precisa, rezando para que desta vez estivesse boa o bastante. Daniel não olhou para mim ao se sentar. A gravata estava afrouxada, a camisa ainda cheirava levemente a perfume e fumaça. Ele ergueu a colher, tomou um gole e seu rosto endureceu como pedra. "O que é isso?" ele gritou. "Isso tem gosto de água, sem sal. Você chama isso de jantar?" "Desculpe, Daniel. Eu posso acrescentar." Não consegui terminar. Ele bateu a colher com tanta força que o barulho ecoou pela porcelana. A cadeira arrastou pelo chão. Antes que eu pudesse me mover, ele agarrou a tigela e atirou em mim. A sopa escaldante queimou minha bochecha, escorrendo para dentro da blusa. Cacos de porcelana cortaram meu lábio. O gosto metálico do sangue encheu minha boca. Minhas costas bateram no balcão enquanto o som da tigela se estilhaçando ecoava pela cozinha. "Você é inútil", Daniel gritou, a voz tremendo as paredes. 40 anos trabalhando como secretária executiva e não consegue nem fazer uma sopa patética. Apertei a mão no rosto, sentindo a ardência da queimadura e o fio quente de sangue. Meus joelhos fraquejaram e eu caí no chão agarrando um pano velho da pia. Limpei meu próprio sangue dos azulejos, os mesmos que eu havia escolhido com Ernesto décadas atrás, quando acreditávamos que esta casa seria nosso refúgio. Daniel pairava sobre mim. Ele apertou meu braço com tanta força que eu sabia que manchas roxas surgiriam pela manhã. Seus olhos estavam frios, cortantes. Naquele momento eu não via mais meu filho. Eu via apenas o estranho em que ele se transformara, o estranho moldado por Sofia. Ele me empurrou de volta. "Sofia vai trazer as amigas para o almoço amanhã. Você vai preparar algo elegante." "Perfeito. Se me envergonhar, se alguém vir a velha patética que você é, eu a coloco para fora desta casa." Minha voz tremeu. "Sim, Daniel." E então, tão rápido quanto a tempestade, veio ele e se acalmou. Abaixou-se, limpando meu lábio com um guardanapo. Seu tom mudou, macio e falso. "Desculpe, mãe. Você só precisa aprender. É para o seu próprio bem." Ele beijou minha testa, o gesto frio como gelo, e me deixou ali sangrando no chão como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte acordei com o corpo dolorido das agressões. Meus braços estavam cobertos de hematomas, meu lábio partido e inchado, mas a dor física não se comparava à humilhação. Era saber que o meu próprio filho, o menino que um dia carreguei nos braços, me via como nada além de uma empregada dentro deste drama familiar. Levantei às 5 da manhã como sempre fiz. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac constante do relógio. Daniel já estava na cozinha, vestido com seu terno cinza, rolando a tela do celular. Nem levantou os olhos quando entrei. "Café da manhã?" disse em tom seco. "Rápido. Tenho reunião." Como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Como se não tivesse gritado comigo, jogado sopa no meu rosto e me deixado sangrando. Movi-me em silêncio, preparando seus ovos mexidos com 3 colheres de queijo, 2 fatias de pão torrado e café preto sem açúcar. Cada detalhe precisava estar perfeito, porque se algo saísse levemente errado, eu pagaria o preço. O som da chave girando na porta ecoou pela casa. Sofia entrou usando um vestido verde claro e saltos que batiam firme contra o piso. Beijou Daniel na bochecha, o sorriso doce e ensaiado, depois sentou-se como se fosse dona do lugar. "Bom dia", Dona Maria disse para mim com aquela voz melosa que só usava quando Daniel estava por perto. "Como a senhora está hoje?" Eu queria dizer a verdade, contar que havia passado a noite esfregando o sangue do chão com um pano velho. Que meu lábio latejava cada vez que eu tentava falar. Mas forcei um sorriso. "Estou bem, obrigada. Gostaria de café da manhã?" Sofia perguntei baixinho. O olhar de Daniel foi afiado como uma lâmina. Seus olhos diziam tudo, uma palavra errada, e a noite seria ainda pior. Então, com uma voz doce o bastante para enganar qualquer um, ele acrescentou: "Veja, mãe, comprei esta nova maquiagem para a senhora. Perfeita para cobrir aqueles pequenos arranhões da sua queda ontem à noite." Pequenos arranhões.
Era assim que ele chamava as marcas que havia cravado na minha pele com seus punhos. Colocou o frasco de base sobre a mesa daquelas que custam mais de R$ 300. Peguei em silêncio, sabendo que ele havia pago com a minha própria aposentadoria. Os olhos de Sofia brilharam de admiração. Você é tão atencioso, Daniel, sempre cuidando da sua mãe. Se ao menos ela soubesse. Se ao menos quisesse saber. Após terminar o café, Daniel ajustou a gravata vermelha e pegou a pasta. Sua voz baixou, destinada apenas a mim. Lembre-se do que eu disse ontem à noite, mãe. Se abrir a boca, se deixar alguém saber o que acontece nesta casa, vai se arrepender. Ninguém vai acreditar. Você é apenas uma velha vivendo da minha caridade. As palavras dele eram mais frias que os azulejos sob meus pés. Sofia limpou os lábios com um guardanapo, os olhos brilhando de satisfação. Ela adorava me ver estremecer. Adorava ver Daniel exercer controle. Isso a fazia sentir-se mais segura no papel de dona da casa. Saíram juntos de mãos dadas como o casal perfeito que queriam que o mundo visse. Da janela, eu os vi entrar no sedã preto estacionado na garagem, sua superfície polida brilhando à luz da manhã. Aquele carro custara mais de R$ 400.000. Meu dinheiro, anos de economias drenados para as mãos de Daniel. Quando a casa voltou ao silêncio, afundei-me na cadeira da cozinha. Meu lábio ainda queimava meus braços, latejavam, mas era a raiva dentro de mim que mais doía. Por anos, eu tinha sido a vítima silenciosa deste drama familiar, suportando cada humilhação, cada hematoma, cada roubo. Mas naquela manhã, algo mudou. O silêncio da cozinha me pressionava pesado e sufocante, até parecer que as próprias paredes sussurravam: faça alguma coisa. Memórias surgiram como fantasmas. Ernesto e eu comprando esta casa 3 décadas atrás, minhas mãos alisando estes mesmos balcões com orgulho. 40 anos como secretária executiva, noites viradas nunca atrasada a uma reunião organizando a vida de homens poderosos. Eu tinha construído minha vida com disciplina e sacrifício, como tudo chegou a isso, reduzida a esconder hematomas e engolir mentiras no meu próprio lar. Tudo começou 3 anos atrás, quando Daniel voltou depois do divórcio. Chegou com uma mala e um olhar suplicante pedindo para ficar só por um tempo. Abri minha porta como qualquer mãe faria, mas em vez de reconciliação, eu tinha convidado meu próprio algoz. Agora ele controlava meu dinheiro, minha casa, cada respiração minha. E eu era esperada a ficar calada dentro deste drama familiar. Ao meio-dia, meu celular vibrou com uma mensagem. A voz de Daniel era aguda, autoritária. Sofia vai trazer 3 amigas amanhã. Quero frutos do mar, massa, salada, Caesar, sobremesa e vinho. Do bom. E aqui, ele deixou R$ 60 no balcão como se fosse generosidade. R$ 60. Para cozinhar um banquete para 5 pessoas. Olhei para as notas na mão, tremendo. Mesmo enquanto o medo me envolvia como correntes, uma pergunta queimava na minha mente. Quanto tempo mais eu poderia continuar vivendo assim, dentro deste drama familiar? Olhei para as 3 notas de R$ 20 que Daniel havia jogado no balcão. R$ 60. O bastante talvez para comprar vinho e alguns pacotes de massa, mas não para um banquete para 5 pessoas. Meus dedos tremiam enquanto pegava o dinheiro. A mensagem dele tinha sido clara: preparar um almoço perfeito ou enfrentar as consequências. Na manhã seguinte, tentei esconder o inchaço no meu lábio com a base cara que ele havia me forçado a usar. O espelho refletia alguém que mal reconhecia. A mulher que me olhava não era Dona Maria Silva, viúva de Ernesto, mãe de família, aquela que um dia caminhava com orgulho. Era uma serva em sua própria casa, tremendo ao som de passos na escada. Enrolei um lenço no pescoço para cobrir os hematomas e caminhei até o ponto de ônibus. O supermercado estava lotado, carrinhos batendo contra o piso de azulejo, luzes fluorescentes zumbindo acima. Movi-me lentamente pelos corredores, procurando camarão em promoção, vinho que parecesse decente, mas não estourasse o pequeno orçamento. No balcão de frutos do mar, estremeci ao ver as etiquetas de preço. Camarão fresco custava quase R$ 30 o quilo. Daniel queria frutos do mar, mas R$ 60 mal dariam para um prato, muito menos 5.
Engoli o pânico que subia na garganta e escolhi um pacote de camarão congelado. Na seção de vinhos alcancei o branco mais barato que não parecia vinagre em garrafa. Minhas mãos tremiam enquanto contava as moedas para o caixa, esticando cada centavo até onde podia. Enquanto esperava na fila, ouvi uma voz calorosa atrás de mim. Maria, é a senhora. Virei-me assustada e vi Clarice, minha vizinha da casa em frente. Ela segurava uma cesta de legumes, o cabelo grisalho preso cuidadosamente, os olhos cheios de bondade. Faz tempo que não a vejo, disse com um sorriso. A senhora não tem aparecido no jardim. Como está? Por um momento quis desabar ali mesmo, contar sobre a sopa, os hematomas, as ameaças. Mas a voz de Daniel ecoou na minha mente: se abrir a boca, ninguém vai acreditar. Você é apenas uma velha maluca. Forcei um sorriso. Estou bem, Clarice. Apenas ocupada com a casa. O olhar dela demorou-se no meu rosto. Seu lábio parece inchado. Machucou-se. Toquei-o instintivamente, o lenço escorregando e revelando uma marca no pescoço. Meu coração disparou. Não foi nada, menti rapidamente. Bati na porta. Clarice franziu a testa, mas manteve a voz suave. Se precisar de alguma coisa, sabe onde moro. Minha porta está sempre aberta. As palavras dela me atingiram mais forte que os golpes de Daniel. Bondade genuína parecia estranha, quase insuportável. Assenti em silêncio. Obrigada. Quando voltei para casa, já passava das 11. Meus braços doíam de carregar as sacolas pesadas, mas não havia tempo para descansar. As palavras de Daniel ecoavam: tem que estar perfeito. Mergulhei na cozinha como uma mulher possuída. Panelas ferviam, facas, cortavam o forno, soprava calor. Cada movimento era guiado pelo medo. Temperei os camarões com alho e limão, estiquei a massa com molho feito de creme barato e ervas secas, arrumei alface num prato para passar por salada Caesar. Até parti pão dormido em pedaços e aqueci no forno, torcendo para que ninguém percebesse. Ao meio-dia em ponto, a campainha tocou. Meu coração saltou para a garganta. Enxuguei as mãos, ajeitei o lenço e abri a porta. Sofia estava radiante, com uma blusa de seda verde esmeralda, os lábios pintados de vermelho intenso. Atrás dela, 3 mulheres se aproximaram, cada uma vestida como capa de revista, vestidos elegantes, saltos polidos, bolsas que custavam mais do que eu via em um mês. Dona Maria, disse Sofia com sua voz mais doce. Deixe-me apresentar minhas amigas. Esta é Beatriz, de Recursos Humanos, Brenda, de Marketing, e Evelyn, de Jurídico. Congelei. Evelyn. Minha irmã mais nova. Aquela com quem não falava há anos. Os olhos dela se arregalaram por um instante antes de ela disfarçar com um sorriso profissional. É um prazer conhecê-la, dona. Maria disse com calma, como se fôssemos estranhas. Mas os olhos dela viam através da base do lenço, viam tudo. Conduzi-as para dentro, minhas mãos tremendo ao arrumar a mesa. A porcelana que Ernesto me dera no nosso 20º aniversário brilhava sob a luz. As taças de cristal cintilavam como se zombassem de mim. Enquanto comiam, as mulheres murmuravam elogios. A massa com camarão está deliciosa, disse Beatriz. A senhora preparou tudo sozinha. Sim, forcei um sorriso. Sempre é um prazer cozinhar para uma companhia tão agradável. Sofia recostou-se orgulhosa. Ela é incrível realmente. É como ter uma empregada que trabalha de graça, só que melhor porque faz com amor. As palavras me atravessaram como facas. Risadas se espalharam pela mesa. Mantive o sorriso, mas dentro de mim o peito ardia. Então Evelyn pigarreou. E o que a senhora fazia antes, Dona Maria? Sempre foi dona de casa. Pela primeira vez naquele dia, ergui o queixo. Não. Trabalhei 40 anos como secretária executiva na Sullivan e Associados. Aposentei há 3 anos. Os olhos de Evelyn brilharam, o sorriso dela foi genuíno. Conheço bem essa firma. A senhora deve ter lidado com casos importantes. A pergunta pairou no ar, e por um instante senti o orgulho que havia enterrado há tanto tempo. O ambiente mudou quando falei. Pela primeira vez a atenção estava em mim, não no sorriso pintado de Sofia. Beatriz e Brenda se inclinaram, curiosidade viva nos olhos.
Até Evelyn parecia respirar diferente, como se tivesse encontrado uma maneira de abrir uma porta escondida entre nós. Que fascinante, disse Evelyn com voz firme. Secretária executiva por 40 anos. Deve conhecer muitos juízes, advogados, talvez até promotores. O sorriso de Sofia se enrijeceu. O garfo parou no meio do caminho até a boca. Ela não queria que eu fosse lembrada como algo além de uma velha cansada que cozinhava e limpava. Bem, ela cortou bruscamente, isso foi há muito tempo. Agora Dona Maria desfruta do descanso. Daniel cuida de tudo. Finanças, necessidades. Ele é um filho tão responsável. As palavras soaram como algemas se fechando nos meus pulsos. Mas o olhar de Evelyn disse a que ele havia através delas. Desculpei-me para trazer a sobremesa, e enquanto carregava o tiramisu em mãos trêmulas, Evelyn me seguiu até a cozinha. A senhora precisa de ajuda? Perguntou em voz alta, polida para os ouvidos das outras. Depois, mais baixo, sussurrou Maria. Está bem. Você parece diferente. Diga a verdade. A voz dela quase me quebrou. Pela primeira vez em anos alguém me chamou de Maria, não mãe, não dona. Quis cair em seus braços, confessar tudo e implorar para que me levasse embora. Mas antes que eu pudesse responder, ouvi o som que gelou meu sangue, a chave girando na porta da frente. Daniel. Ele entrou com a máscara perfeita no rosto. O terno preto impecável, a gravata vermelha ajustada. Beijou Sofia na bochecha, cumprimentou as amigas com charme ensaiado e então olhou para mim. Nossos olhos se encontraram por um breve momento. O sorriso dele mostrava aprovação pela mesa posta pelas risadas no ar. Mas sua mão, quando pousou em meu ombro, apertou forte o suficiente para deixar marca. Um aviso silencioso. Ela é a melhor mãe do mundo, declarou às mulheres. Sempre cuidando de todos, sempre se sacrificando. As mulheres riram, brindando com vinho. Mas os olhos de Evelyn permaneceram em mim firmes e inabaláveis. Ela sabia. Tinha visto meu sobressalto quando a mão dele apertou, tinha percebido o tremor da minha respiração. E naquele instante percebi algo assustador. A máscara de Daniel podia enganar as outras, mas não enganaria Evelyn. A voz de Daniel enchia a sala de jantar como mel, escorrendo sobre vidro suave e ensaiada para encantar. Ele perguntava às mulheres sobre o trabalho, as viagens, os passatempos, distribuindo elogios como confete. Elas sorriam lisonjeadas, e por um momento qualquer pessoa que entrasse pensaria que era o retrato de uma família perfeita. Mas debaixo da mesa sua mão ainda pressionava meu ombro. Os dedos cravavam em mim, invisíveis para as outras. A cada palavra de louvor que oferecia às amigas de Sofia, a pressão aumentava, lembrando-me dos hematomas que eu já carregava sob a blusa. Evelyn percebeu. Vi seus olhos se estreitarem, o maxilar se contrair. Mexia o café devagar, mas o olhar não se desviava do aperto de ferro em meu ombro. Desde crianças ela sempre fora a que notava os detalhes. E agora lia a verdade em cada tremor do meu corpo. Quando a sobremesa terminou, as mulheres começaram a recolher as bolsas, alisando os vestidos, agradecendo a Sofia pela tarde agradável. Daniel, sempre o cavalheiro em público, ajudava com os casacos, o sorriso brilhante e o tom escorrendo charme. Era a imagem do executivo, do marido perfeito, do filho devoto. Mas quando Evelyn chegou à porta, ela hesitou. Apertou minha mão com firmeza, sorrindo para Daniel, como se fosse apenas uma despedida educada. Depois se inclinou e sussurrou tão baixo que só eu ouvi. A gente se vê em breve. As palavras me arrepiaram. Pela primeira vez em anos senti que alguém tinha me visto de verdade. Assim que a porta se fechou atrás delas, a máscara caiu. Daniel bateu a porta com força, o eco sacudindo o vidro. Seus olhos escureceram, o maxilar endureceu. Avançou em minha direção, a sombra cortando a mesa de jantar. Você se saiu bem, disse em tom seco. Pelo menos desta vez não me envergonhou. Não era elogio. Era sentença. Um lembrete de que meu papel era servir e ficar calada. Abaixei-me para recolher os pratos, as mãos tremendo ao empilhar a porcelana. Mas antes que eu pudesse levar, Los Daniel se inclinou a voz, descendo num sussurro venenoso. A propósito, o técnico vem amanhã verificar seu computador. Ele disse que você tem visitado sites estranhos. Meu sangue gelou. Os pratos em minhas mãos tremeram. Sites estranhos. Ele sabia.
Minhas buscas por abrigos, linhas de ajuda, orientação legal, ele devia ter visto tudo. Prendi a respiração e forcei meu rosto a permanecer neutro, mas dentro de mim o coração martelava. Daniel se aproximou ainda mais, o sorriso cruel. Não pense que sou burro, mãe. Um passo em falso e todos acreditarão que você perdeu a razão. Posso fazer com que ninguém escute uma única palavra sua. A ameaça grudou em mim como fumaça. Ele se endireitou ajeitando a gravata, como se tivesse feito apenas um comentário sobre o clima. Depois se afastou, deixando-me congelada na ruína do meu próprio silêncio. Naquela noite lavei a cozinha sozinha. Meu corpo doía, o lábio ardia onde a tigela havia me cortado. Mas o que mais doía era a certeza de que ele estava apertando o laço. Cada hematoma escondido sob maquiagem, cada grito abafado por paredes que um dia foram meu santuário. Achei que estava sozinha até ouvir uma batida na porta dos fundos. Era Clarice. Estava ali segurando uma travessa, o rosto iluminado apenas pelo brilho fraco da luz da varanda. Maria sussurrou, olhando por cima do ombro: "A senhora está bem." Ouvi gritos mais cedo. Meu coração disparou. Daniel estava no andar de cima. Se descesse e a encontrasse ali, o que faria? Forcei um sorriso agarrando o batente, como se fosse me sustentar. "Obrigada, Clarice. Estou bem. Só cansada." Os olhos dela buscaram os meus e depois deslizaram para a manga da minha blusa, onde um hematoma aparecia. Ela não acreditou. Vi na forma como os lábios se apertaram na hesitação antes de me entregar a travessa. "Se precisar de qualquer coisa, sabe onde moro", disse firme. "De dia ou de noite." Assenti depressa, agradeci baixinho e fechei a porta antes que Daniel aparecesse. Mas ao colocar a travessa no balcão, lágrimas turvaram minha visão. Pela primeira vez em anos, alguém me oferecia ajuda de verdade. No andar de cima, ouvi os passos de Daniel rangerem no piso, pesados, calculados como predador no cercado. Apoiei as mãos no balcão e um pensamento queimou em mim: se Clarice havia notado, talvez outros também notassem. A casa estava silenciosa demais. Cada tique do velho relógio na parede soava como martelo contra meu crânio. Levei as taças vazias para a cozinha, mas minhas mãos tremiam tanto que quase as deixei cair. Então ouvi os passos descendo a escada, lentos, cada um mais pesado que o anterior. Daniel entrou na cozinha com a calma de quem já havia escolhido a próxima crueldade. O paletó estava fora, as mangas arregaçadas, como se fosse começar um trabalho. "Mãe", disse suavemente, "amanhã você e eu vamos ao banco. Vai assinar o que eu mandar assinar. Vai sorrir. E vai dizer exatamente o que eu mandar dizer. Entendeu?" Agarrei a beira do balcão, os joelhos fracos. "Daniel, por favor." Ele se aproximou, os olhos faiscando. "Não existe por favor. Ou faz como eu mando, ou a declaro incapaz. Imagine as manchetes. Dona Maria Silva, viúva senil, incapaz de cuidar dos próprios assuntos. Ninguém vai acreditar em você. Nem juiz, nem vizinho, nem aquela curiosa da Clarice." As palavras dele me cortaram como facas. Não estava apenas me ameaçando, estava reescrevendo a minha realidade. Quis gritar, lutar, mas o medo envolveu minha garganta. Assenti de leve, odiando-me por isso. Daniel sorriu satisfeito. "Boa. Sabia que ia ter juízo." Subiu as escadas, os passos sumindo na escuridão. Afundei numa cadeira tremendo. Minha mente rodava entre as ameaças dele e as palavras de Clarice. "Se precisar, sabe onde moro." Será que eu teria coragem de quebrar o silêncio? A noite arrastou-se, o sono não veio. Ao amanhecer, o telefone tocou. O som agudo rasgou a casa, me arrancando da cadeira. Minhas mãos tremiam ao atender. "Dona Maria", disse uma voz masculina. "Aqui é Adrian Castilho, contador da Northern Business Corporation. Precisamos falar com a senhora com urgência sobre discrepâncias nas contas do seu filho. Poderia vir ao nosso escritório esta tarde?" Por um momento, não consegui respirar. Discrepâncias. Contas. O império de mentiras de Daniel estava rachando. Eu vou, murmurei olhando para a escada onde Daniel ainda dormia. Desliguei o telefone, o coração martelando. Pela primeira vez em anos, uma centelha de esperança acendeu dentro de mim.
Talvez a verdade não permanecesse enterrada para sempre neste drama familiar. O ônibus chacoalhava pelas ruas da cidade, cada curva me levando mais para longe da prisão, que era a minha própria casa. Sentei perto da janela, apertando a bolsa contra o peito, como se fosse uma armadura. A chuva da manhã borrava o vidro, transformando o horizonte em listras cinza e prateadas. Meu reflexo me encarava de volta, pálido, lábios partidos, olhos cercados de noites sem sono. Daniel achava que me possuía. Achava que suas ameaças me calariam para sempre. Mas hoje eu estava indo ao escritório dele, o único lugar que ele sempre tinha mantido escondido de mim. Só esse pensamento já parecia uma invasão ao mundo dele, atravessar um território proibido dentro deste drama familiar. A Northern Business Corporation se erguia acima de mim, um bloco de vidro e aço refletindo as nuvens. Eu nunca tinha entrado lá antes. As portas giratórias sussurraram quando passei, e o saguão de mármore me engoliu. Funcionários de ternos impecáveis se moviam depressa a saltos batendo no piso polido. Dei meu nome na recepção. O sorriso da jovem foi educado, mas os olhos dela brilharam ao ouvi-lo. Um momento, Dona Maria. O Sr. Castilho está esperando a senhora. Ela me conduziu por um corredor silencioso até um escritório de canto, repleto de armários e estantes pesadas de pastas. Atrás da mesa estava um homem de seus 50 anos, óculos e um terno que transmitia autoridade calma. Ele se levantou quando entrei. Dona Maria, obrigado por vir em tão pouco tempo. Por favor, sente-se. A voz dele era calma, mas séria. Sentei-me na cadeira diante dele, as mãos apertando a alça da bolsa. O senhor disse que era urgente, murmurei. Ele abriu uma pasta e deslizou-a pela mesa. Linhas de números, transferências bancárias, assinaturas que eu reconhecia. A minha assinatura. Temos motivos para acreditar que seu filho Daniel Silva tem usado a sua conta bancária para canalizar fundos da empresa, disse Castilho com cuidado. Nos últimos 6 meses, mais de R$50 mil passaram pela sua conta antes de desaparecer em saques em dinheiro. Meu peito se apertou. Não, isso não pode ser. Eu nunca autorizei nenhuma transferência. Castilho inclinou-se para a frente, o olhar firme. Nós acreditamos na senhora, por isso a chamei aqui. Se cooperar conosco, se fizer uma declaração formal, podemos protegê-la. Mas sem isso, a lei vai vê-la como cúmplice. A sala girou. Meu filho não apenas me havia batido ao silêncio, tinha me transformado em cúmplice sem que eu soubesse. Os papéis na mesa pareciam borrar diante dos meus olhos. Linhas de números, assinaturas parecidas com a minha retiradas que nunca fiz. Minha garganta secou como se cada mentira de Daniel tivesse virado pó dentro de mim. Eu nunca toquei nesse dinheiro, sussurrei a voz trêmula. Nunca assinei nada. Ele controla todas as minhas contas. Nem acesso à minha própria aposentadoria eu tenho. Castilho entrelaçou as mãos sobre a mesa, me observando com olhos firmes. Dona Maria, eu acredito na senhora. Mas o sistema não funciona com crença. Funciona com documentos, com provas. Essas transferências levam o seu nome. A menos que a senhora venha a público e diga que foi forçada a lei, não vai distinguir entre a senhora e o seu filho. As palavras dele pesaram mais do que qualquer hematoma. Por anos, Daniel tinha dito que ninguém acreditaria em mim, que eu era só uma velha confusa e dependente. Agora eu via o quão perto essa mentira estava de se tornar verdade. Se eu fizer essa declaração, perguntei devagar o que acontece com ele. A expressão de Castilho endureceu. Ele será acusado de fraude corporativa e uso indevido de contas. Dadas as quantias, pode significar de 5 a 10 anos de prisão. Prisão. A palavra tinha um gosto amargo e doce ao mesmo tempo. Meu filho, o menino que um dia embalei para dormir, o homem que agora me tratava como serva diante de grades por causa da própria ganância. Uma parte de mim recuava diante dessa ideia, mas outra parte, a parte ferida e silenciada, sentia a centelha mais tênue de justiça. Baixei o olhar para o chão. Minhas mãos se torciam no colo. E se eu não fizer nada, então a senhora corre o risco de ser acusada como cúmplice, respondeu Castilho com gentileza. E garanto, Dona Maria, que os tribunais não terão misericórdia. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do ar-condicionado. Lá fora o céu escurecia com chuva.
Aqui dentro senti algo se soltar dentro de mim, uma corrente que eu tinha usado tempo demais. Preciso de tempo, sussurrei. Tempo para pensar. Castilho assentiu. Entendo. Mas por favor, não demore muito. A cada dia que passa, as provas se acumulam. E Daniel Silva não está apenas pondo a senhora em risco, ele está pondo a si mesmo, a empresa e todos que dependem dele. Levantei-me instável, segurando a bolsa. Meu reflexo na janela do escritório parecia uma estranha pálida assustada, mas com olhos que carregavam um lampejo de desafio. As portas do elevador se fecharam com um suspiro metálico e senti o peito apertar. A pasta de provas ainda queimava na minha memória, os crimes do meu filho escritos em tinta fria, meu próprio nome atado a cada real roubado. Quando saí para o saguão, o mundo lá fora tinha se transformado em tempestade. Cortinas de chuva batiam contra o vidro trovão, rolava baixo e zangado pelo céu. As pessoas passavam apressadas com guarda-chuvas, mas eu fiquei parada no topo dos degraus de mármore, apertando a bolsa como um salva-vidas. Daniel era meu filho. O menino que um dia carreguei nas costas quando ele caiu e ralou o joelho, o menino que pedia mais uma história para dormir. Eu poderia mesmo colocá-lo na prisão. Eu suportaria vê-lo atrás das grades marcado como ladrão fraudador. Mas então, outra imagem cortou minha hesitação a noite passada, a mão dele no meu ombro, a voz pingando veneno, dizendo que podia me declarar incapaz. Os hematomas no meu braço, a sopa queimando minha pele, a maneira como ele tinha arrancado minha dignidade pedaço por pedaço dentro deste drama familiar. Um relâmpago cortou o céu e estremeci. A tempestade lá fora não era nada comparada à que estava dentro de mim. Desci os degraus devagar, a chuva encharcando meu casaco, colando meu cabelo ao rosto. Caminhei pela multidão como se estivesse em um sonho, mas cada passo parecia sussurrar a mesma pergunta: salvar ele ou salvar a mim mesma? Na esquina quase esbarrei em alguém. Olhei para cima assustada e encontrei um par de olhos familiares. Era Stephen Callahan, o investigador que tinha ajudado a descobrir a verdade no funeral de Ernesto meses atrás. Ele segurava um guarda-chuva sobre a cabeça, mas quando me viu a expressão, mudou de surpresa para preocupação. Dona Maria perguntou suavemente: "A senhora está bem? Parece pálida." Por um momento não consegui responder. Minha garganta apertou, meu corpo tremia da tempestade do peso de tudo que eu carregava. Mas nos olhos dele vi reconhecimento. Ele conhecia o olhar de quem carrega segredos pesados demais. Forcei um sorriso fraco, mas a voz falhou. "Stephen, eu não sei o que fazer." O olhar dele se aguçou, o tom suave, mas firme. "Então deixe-me ajudar. Mas a senhora precisa confiar em mim." A tempestade rugia ao nosso redor, mas naquele instante senti um fio frágil de esperança. Talvez, apenas talvez, eu não estivesse tão sozinha quanto Daniel queria que eu acreditasse. Stephen me guiou até um café próximo para escapar da tempestade. As luzes quentes refletiam nas janelas riscadas de chuva, espalhando poças douradas sobre as mesas polidas. Meu casaco pingava no chão, mas mal percebi. Minhas mãos tremiam enquanto eu as envolvia em torno de uma xícara fumegante de chá que ele havia pedido para mim. "Você disse que não sabe o que fazer", começou Stephen, em voz baixa. Os olhos dele eram penetrantes, mas a voz não trazia julgamento, apenas preocupação. "Preciso que me conte tudo. Nenhum detalhe pode ficar de fora." Então contei. A sopa, os golpes, as ameaças. O controle de Daniel sobre minha aposentadoria, as assinaturas forjadas em meu nome, a pasta do contador cheia de provas condenatórias. Cada palavra caiu crua e dolorosa até que me senti vazia. Quando terminei, Stephen se recostou, o maxilar tenso. "Isso vai além de violência doméstica. É fraude financeira calculada, e ele está usando a senhora como escudo e bode expiatório." Olhei para o chá, vendo o vapor subir como um fantasma frágil. Se eu falar, destruo meu filho. Se eu ficar em silêncio, destruo a mim mesma. Como escolher entre o sangue e a sobrevivência? O olhar de Stephen suavizou. Às vezes o silêncio é a traição maior. Não contra ele, mas contra a senhora mesma. As palavras atravessaram minha pele. Por anos carreguei o peso de ser mãe acima de tudo, mesmo quando minha própria dignidade escorria. Agora,
A ideia de escolher a mim mesma parecia quase pecado, mas também parecia possível. Antes que eu respondesse, a porta do café se abriu. Sofia entrou sacudindo a chuva do cabelo, o vestido verde colado como era em sua pele. Os olhos dela percorreram o salão até me encontrar. Então sorriu. Não o sorriso açucarado que usava com Daniel, mas algo mais frio, mais cortante. Ela caminhou direto até nossa mesa, os saltos marcando no piso de madeira. Mas que cena aconchegante, disse doce. A sogra tomando chá com um investigador. Que encantador. O café silenciou. Algumas cabeças se viraram. O calor subiu ao meu rosto quando Sofia pousou a mão bem cuidada no meu ombro. O aperto era firme, quase imitando o de Daniel na noite anterior. É melhor ter cuidado. Dona Maria sussurrou sem perder o sorriso. Daniel não gosta quando a senhora se mete onde não deve. A humilhação se espalhou em mim enquanto todos olhavam. O ar do café ficou pesado como se cada respiração fosse de outra pessoa. A mão de Sofia ainda repousava no meu ombro, as unhas roçando o tecido do meu casaco em zombaria deliberada. Daniel me disse que a senhora anda confusa ultimamente. Ela continuou em voz doce, alta o bastante para as mesas próximas ouvirem. Deve ser difícil manter a realidade em ordem na sua idade. Um murmúrio percorreu o salão. Senti os olhos curiosos me perfurarem, transformando-se em julgamento. Meus lábios tremeram. Mas antes que eu respondesse, Steven se inclinou, a voz calma mas cortante. Dona Maria está longe de estar confusa, disse firme. Na verdade, ela enxerga as coisas com mais clareza do que muitos. O sorriso de Sofia não vacilou, mas os olhos faiscaram. Um investigador defendendo uma velhinha frágil. Que comovente. Mas não deveria perder tempo, Sr. Callahan. Daniel cuida de tudo. Finanças a casa, a saúde dela. A senhora tem sorte de tê-lo. A palavra sorte torceu-se em mim como faca. O café permanecia em silêncio, cada cliente se inclinando para ouvir. Quis desaparecer, mas a presença de Steven me firmou. Sorte, a voz dele subiu o bastante para ecoar. Eu já vi o que é sorte, senhora Sofia. E ser controlada, ameaçada e humilhada não é sorte, é abuso. A palavra pairou no ar como trovão. Abuso. Ninguém respirou. A mão de Sofia saiu bruscamente do meu ombro, a máscara escorregando por um instante. O maxilar dela se endureceu e percebi o lampejo de fúria sob a fachada polida. Ela se inclinou, a voz agora afiada como vidro. Acha que é esperta, Dona Maria, correndo para estranhos inventando histórias. Daniel vai esmagá-la antes mesmo de chegar a um tribunal. Ela se endireitou, ajeitou o casaco, o sorriso voltando como lâmina embrulhada em seda. Antes de sair, lançou o golpe final. Lembre-se, todos aqui viram essa encenação. Quando comentarem amanhã, não será sobre Daniel, será sobre a senhora. A porta bateu atrás dela e o café explodiu em sussurros. Alguns simpáticos, outros duvidosos. Meu rosto queimava de vergonha, mas por baixo da humilhação algo despertava. Raiva. Steven pousou a mão firme sobre a minha. Deixe que falem, disse em tom baixo, porque em breve daremos a eles a verdade para comentar. A caminhada de volta para casa pareceu mais longa que nunca. A chuva tinha virado garoa, mas a humilhação pesava mais que a roupa molhada. Cada passo ecoava com as palavras de Sofia, cada uma marcada para me pintar como fraca, senil, ridícula. Quando destranquei a porta, a casa me recebeu em silêncio. Mas não era silêncio de conforto. Era afiado, expectante, como se as paredes prendessem a respiração. Daniel me esperava na sala. Sentado na poltrona, o casaco dobrado ao lado, um copo de uísque âmbar na mão. A expressão dele era inalterável, esculpida em pedra. Esteve ocupada, a mãe disse enfim, a voz suave, mas carregada de aviso. Tomando chá com investigadores, envergonhando minha esposa em público. Já pensou como suas ações fazem esta família parecer? Congelei na entrada. Meu pulso latejava na garganta. Eu não fiz nada de errado, sussurrei as palavras frágeis. Daniel se levantou devagar, pousando o copo com cuidado. Cruzou a sala até ficar a centímetros de mim, imenso sobre minha sombra. Nada de errado. Deixou estranhos pensarem que sou um monstro. Envergonhou-me diante das amigas de Sofia. E agora, a empresa faz perguntas. Sabe o que isso significa para mim? As mãos dele se fecharam em punhos.
Por um instante temi o golpe conhecido, mas ele apenas se inclinou à voz baixa e gélida. Se eu cair, mãe, vou garantir que caia comigo. Cada hematoma, cada sussurro, cada registro bancário. Lembre-se, tudo leva o seu nome também. As palavras me esvaziaram. Meus joelhos enfraqueceram, mas agarrei o batente da porta para me segurar. No andar de cima, o telefone começou a tocar. Os olhos de Daniel se ergueram para o som, depois voltaram a mim. Não atenda, sibilou. De agora em diante, cada ligação passa por mim. Mas o toque continuava agudo e insistente, como se o destino exigisse que eu escolhesse. Nesse momento, uma batida soou na porta da frente. Daniel enrijeceu. Virei-me, o coração disparando. Quando abri Steven, estava ali a chuva escorrendo dos ombros, os olhos ardendo de propósito. É hora, disse firme. Dona Maria, vamos abrir uma investigação formal. O rosto de Daniel perdeu a cor. Pela primeira vez vi o medo lampejar nos olhos dele. Steven entrou, sua presença enchendo a sala com um peso que Daniel não podia ignorar. A chuva escorria do casaco, formando pequenas manchas escuras no carpete, mas ele não parecia notar. Os olhos permaneciam fixos em meu filho. Daniel Silva, disse Steven com firmeza, saiba que sua empresa já começou a encaminhar documentos, transferências, contratos, contas fraudulentas. E o nome da sua mãe está em cada uma delas. O maxilar de Daniel se contraiu. Cuidado com suas palavras, investigador. Acusações sem provas são perigosas. Steven não se moveu. As provas estão se acumulando. E em breve, não estarão apenas nos arquivos da empresa, estarão no tribunal. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Os olhos de Daniel se moviam entre nós, calculando como um predador encurralado. Então ele sorriu, um sorriso sem calor, apenas ameaça. Então é assim, mãe. Aliando-se a estranhos contra o próprio sangue, depois de tudo que lhe dei, depois de manter um teto sobre sua cabeça, esta é a sua gratidão. A voz dele subiu aguda o bastante para que os vizinhos ouvissem. Vi cortinas se mexendo do outro lado da rua. Pela primeira vez a fúria dele não estava escondida nas sombras, mas escorria a céu aberto. Quer humilhação, ele gritou. Então que todos escutem. Esta velha não é nada sem mim. Nada viveu do meu dinheiro, da minha generosidade. É senil, confusa, e agora quer destruir o próprio filho. Meu fôlego prendeu. As palavras dele ecoaram pela rua silenciosa, carregadas pela chuva. Rostos apareceram nas janelas, portas se entreabriram. E lá estava eu, congelada no centro de tudo, exposta. Mas Steven se aproximou de Daniel, a voz baixa e controlada. Cada palavra que você gritou agora vai para o registro. Testemunhas, vizinhos, entende o que acabou de fazer. Acabou de nos dar exatamente o que precisamos, prova pública de intimidação e humilhação. O sorriso de Daniel vacilou por um instante. Então lançou o olhar em minha direção. Acha que este homem pode protegê-la para sempre? Pense de novo. No momento em que ele sair, você será minha. Meus joelhos cederam, mas a mão de Steven me sustentou. Não mais, Daniel, disse firme. Sua mãe não está mais sozinha, e esta comunidade não é cega. Olhei para as janelas do outro lado da rua, vizinhos, observando sussurros se levantando como vento entre folhas. Pela primeira vez o poder de Daniel começava a rachar. A risada dele cortou o ar pesado, baixa no início, depois mais alta, até encher a sala como vidro se partindo. Bateu palmas devagar, zombando. Acham que vizinhos importam. Acham que cochichos vão salvar. Lá virou-se para mim, os olhos afiados como lâmina. Posso declará-la incapaz amanhã mesmo. Um telefonema para o médico certo, uma assinatura, e estará num asilo antes do anoitecer. Então, mãe, todo esse barulho de fraude não vai significar nada, porque ninguém escuta velhas malucas. As palavras perfuraram mais fundo que qualquer golpe. Senti o sangue sumir do rosto. A ideia de ser trancada, silenciada para sempre, era pior que hematomas, pior que a fome da fúria dele. Steven deu um passo à frente, colocando-se entre nós. A voz calma, mas cortante como aço. Tente, Daniel. Tente mandar sua mãe embora. Acha que algum juiz vai ignorar os hematomas, os registros bancários, os vizinhos que acabaram de ouvi-lo gritar? Você não é intocável mais. O sorriso de Daniel se contraiu, mas vi a confiança dele vacilar. Só por um momento.
Ainda assim inclinou-se baixando a voz para que apenas eu ouvisse. Vai se arrepender. Quando este homem for embora, quando as portas se fecharem, seremos só eu e você de novo. Lembre-se disso. Minhas mãos tremiam, mas Steven apertou meu ombro com suavidade. Isso não vai acontecer, disse firme, porque a partir deste momento, Dona Maria não está sozinha. Vou garantir isso. Daniel bufou e pegou o casaco. Veremos. Tribunal vizinhos, polícia, não importa. O sangue sempre vence. Ele bateu a porta com força, o eco sacudindo as janelas. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Afundei na cadeira, pressionando as mãos contra o rosto. Meu corpo tremia com o peso de anos de medo, mas por baixo do tremor, algo novo surgia. Ele nunca vai parar, sussurrei. Não até me destruir por completo. Steven se agachou diante de mim, os olhos firmes, a voz medida. Então, vamos nos adiantar a ele. Vamos reunir cada prova financeira, médica, testemunhal. Ele construiu uma casa de mentiras, Dona Maria, e eu prometo que vamos derrubá-la. Pela primeira vez, as palavras dele não soaram apenas como esperança, soaram como um plano. Steven continuou, os olhos fixos nos meus. É assim que começamos, Dona Maria. Primeiro garantimos testemunhas. Sua vizinha Clarice, já suspeita, já viu demais. O depoimento dela terá peso. Segundo o contador da empresa, está pronto para cooperar. Esses documentos ligam o nome de Daniel a cada transferência fraudulenta. E terceiro, registramos tudo. Cada ameaça, cada humilhação. Quanto mais luz lançarmos sobre ele, menos poder terá no escuro. Ouvi a respiração curta, mas as palavras dele cortavam a névoa do medo como lanternas na noite. Quer que eu lute contra ele, sussurrei, mal confiando na minha voz. Steven balançou a cabeça com suavidade. Quero que sobreviva a ele. E sobreviver significa recuperar a sua verdade. Ele se alimenta do silêncio. Vamos tirar isso dele. Pensei em Clarice parada na minha porta com preocupação nos olhos, nos vizinhos espiando pelas cortinas enquanto Daniel gritava, no olhar firme do contador diante da mesa. Talvez Steven tivesse razão. Talvez Daniel não fosse invencível, afinal. Minhas mãos ainda tremiam, mas as forcei contra a mesa. Então começamos, disse baixo. Não vou deixar que ele me enterre mais. A expressão de Steven suavizou. É só isso que preciso ouvir. O som da chuva lá fora tinha diminuído. Pela janela vi vizinhos reunidos em pequenos grupos sussurrando, olhando para minha casa. O acesso público de Daniel já havia plantado sementes de dúvida. A mesma comunidade que ele enganara com charme agora tinha visto a rachadura em sua máscara. Pela primeira vez em anos, senti uma mudança tênue. A humilhação ainda queimava, mas por baixo dela havia algo mais, uma brasa de força. Steven se levantou ajeitando o casaco. Voltarei amanhã com equipamentos para gravação e o contato de um advogado de confiança. Enquanto isso, não deixe que ele a isole. Se tentar, ligue para mim. Ligue para Clarice. Ligue para qualquer um. A senhora não está mais sozinha. Quando saiu, permaneci à janela observando as luzes refletidas no asfalto molhado. Daniel achava que o medo era minha jaula. Mas naquela noite, com o plano de Steven em movimento, senti a primeira rachadura nas grades. Na noite seguinte, a casa zumbia com uma inquietação que eu não conseguia afastar. Daniel havia estado em silêncio o dia inteiro. Silêncio nunca significava paz com ele. Silêncio significava planejamento. Ao anoitecer, o som de carros encheu a garagem. Espiei pela cortina e meu estômago se revirou. Daniel não estava sozinho. Trouxera Sofia vestida como se fosse a um baile, os lábios curvados naquele sorriso ensaiado. Atrás deles, caminhava um homem alto de terno escuro, carregando uma pasta de couro. Sua presença era inconfundível, um advogado. Eles entraram com a arrogância de conquistadores. Daniel beijou a bochecha de Sofia diante de mim, um gesto calculado para ferir antes de apresentar com grandiosidade o homem ao seu lado. Mãe, este é o Sr. Larkin. Ele veio nos ajudar a esclarecer algumas confusões sobre as finanças. Não é mesmo? O advogado ajustou os óculos à expressão fria. Dona Maria, fui contratado para garantir que os interesses da senhora estejam protegidos. No entanto, parece que surgiram relatos falsos.
é claro, sugerindo irregularidades. Para o bem de todos, seria melhor se a senhora assinasse algumas declarações esclarecedoras. Minhas pernas enfraqueceram. Eu sabia exatamente o que aqueles papéis eram armadilhas, documentos que apagariam os crimes de Daniel e deixariam toda a culpa sobre mim. Sofia pousou a mão no meu ombro, apertando de leve o bastante para arrepiar minha pele. Pense nisso como uma gentileza, Dona Maria murmurou. Com sua assinatura, tudo fica dentro da família, sem tribunais, sem vizinhos cochichando. Olhei pela janela. Através da cortina de renda fina, vi Clarice parada do outro lado da rua, os braços cruzados, observando minha casa com suspeita. Meu pulso acelerou. Se eu assinasse, Daniel venceria. Se recusasse, a explosão seria imediata e pública. Daniel se aproximou, o sorriso afiado. A escolha é simples, mãe. Assine ou amanhã o mundo vai ouvir que a senhora perdeu a razão. Todos já acreditam nisso. Por que não tornar oficial? O advogado deslizou os papéis pela mesa. A caneta brilhava como punhal sob a luz. Minha mão pairou sobre os documentos, a caneta fria e pesada entre meus dedos trêmulos. Eu podia ouvir a respiração de Daniel ao meu lado, firme e certa, como se minha obediência fosse inevitável. Mas algo dentro de mim se quebrou. A imagem de Clarice observando da rua, a memória das palavras firmes de Steven, o eco do surto público de Daniel, tudo convergiu num único pulso de desafio. Coloquei a caneta de volta. Não disse baixo, mas a palavra soou na sala como sino. Daniel congelou. O sorriso vacilou, a máscara deslizou. O que foi que disse? Eu não vou assinar, repeti mais alto. Minha voz tremia, mas se sustentava. Não serei o bode expiatório. O silêncio se despedaçou. O rosto de Daniel se retorceu, a raiva transbordando. Ele bateu o punho contra a mesa, fazendo os copos tremerem. Tem ideia do que acabou de fazer? Acabou de se condenar. Sofia inclinou-se, a voz escorrendo veneno. Pense bem, Dona Maria. Sem Daniel a senhora não é nada. Velha, sozinha, inútil. Quer mesmo que o mundo inteiro a veja assim? As palavras ardiam, mas já não me aprisionavam. O mundo já vê a verdade, murmurei. O advogado pigarreou desconfortável. Talvez devêssemos remarcar. Sente-se. Daniel rugiu a voz alta o bastante para atravessar as paredes. Cortinas se agitaram lá fora. Uma sombra moveu-se no gramado. Clarice. Ela tinha ouvido. Afastei a cadeira com força, o barulho ecoando. O coração disparava enquanto Daniel me encarava, o rosto a centímetros do meu. Se pensa que vizinhos vão salvar, lá está delirando. Eu a possuo. Cada centavo, cada respiração nesta casa me pertence. Mas ele não viu a porta. Não percebeu quando se abriu. Steven entrou, o sobretudo ainda úmido, os olhos queimando em fúria contida. Engraçado, disse calmo, a voz cortando a explosão de Daniel. Porque do lugar onde estou só vejo um homem se desfazendo diante de testemunhas. Daniel se virou, o choque passando pelo rosto. Sofia empalideceu. E naquele instante congelado, percebi que a maré começava a virar. O ar da sala pesava. O peito de Daniel subia e descia, o maxilar contraído. Mas a presença de Steven preenchia o espaço com uma gravidade que meu filho não podia controlar. Você não tem direito de estar aqui. Daniel cuspiu, a voz aguda, desesperada. Esta é minha casa, minha família, e você está invadindo. Steven deu um passo à frente, calmo e deliberado. Sua mãe me convidou, e o que acabei de ouvir é mais do que suficiente para envolver a polícia. Ameaças, coerção, abuso financeiro. Você mesmo acabou de se incriminar, Daniel. Sofia mexeu-se inquieta, a máscara deslizando. Pela primeira vez parecia menos rainha e mais peão preso no jogo. A raiva de Daniel explodiu. Ele derrubou os papéis da mesa, espalhando-os pelo chão como vidro quebrado. Acha que alguém vai acreditar nisso? Ela é uma velha senil. Metade do bairro já sabe que é instável. De que lado acha que vão ficar, de um executivo respeitado ou de uma viúva confusa? Mas enquanto ele gritava, movimento surgiu além da janela. Cortinas se abriram. Luzes das varandas se acenderam. Clarice estava na calçada, braços cruzados, agora acompanhada por 2 vizinhos que cochichavam. Eles tinham ouvido. Eles tinham visto. O olhar de Steven foi até a janela, depois voltou para Daniel. Sua voz era cortante e inquebrável.
Você queria uma plateia, Daniel. Agora tem. Daniel se virou percebendo tarde demais que o espetáculo que montara para me envergonhar tinha se espalhado pela rua. Os vizinhos, antes encantados com seus sorrisos polidos, agora o viam-se desfazer os olhos arregalados de incredulidade. A mão de Sofia tremeu em seu braço. Daniel, ela sussurrou aflita, pare. Mas ele não parou. Apontou para mim o rosto distorcido de fúria. Esta mulher não é nada sem mim. Vai morrer sem um centavo se eu for embora. As palavras ecoaram, atravessando a porta aberta para a noite úmida. E naquele instante, a humilhação que ele tentava me marcar se prendeu a ele. A voz de Steven foi calma, mas final. Acabou, Daniel. Cada palavra que você gritou arrancou sua máscara. A comunidade não é mais cega. Do lado de fora, Clarice encontrou meus olhos através do vidro. Pela primeira vez em anos eu não desviei o olhar. Na manhã seguinte, a batida na porta veio firme e incessante. Quando abri um mensageiro, me entregou um envelope grosso carimbado com o logotipo de um escritório de advocacia do centro. Minhas mãos tremiam ao romper o lacre. Dentro havia papéis, dezenas deles, petições legais, avaliações médicas que eu nunca tinha visto. Declarações juramentadas afirmando que eu era incapaz de cuidar de mim mesma. As palavras borravam diante dos meus olhos, mas uma frase se gravou em meu peito: pedido de curatela. Daniel estava tentando me declarar incapaz. Minha visão turvou. Ele não estava mais apenas ameaçando. Estava agindo para me apagar, para fazer cada palavra minha desaparecer sob o peso de documentos oficiais. Cambaleei de volta para a cozinha agarrando os papéis. Foi lá que Steven me encontrou 1 hora depois, ainda encarando as assinaturas. Ele está acelerando, disse Steven em tom grave enquanto folheava as páginas. Isto não é mais intimidação. Ele está entrando com pedido de controle legal total. Se um juiz conceder Dona Maria, a senhora perde tudo. Sua casa, sua aposentadoria, até o direito de falar em tribunal. A sala girou. Então acabou, sussurrei. Ele venceu. Mas Steven balançou a cabeça com firmeza. Não. Esta é a última arma dele, e vamos desmontá-la. Vamos contra-atacar com testemunhos, registros médicos e vizinhos. Clarice jurará o que viu. O contador vai depor. E cada vizinho que o ouviu ontem à noite será prova de que a senhora não é senil, é vítima. A certeza dele me firmou, mas o medo ainda arranhava minhas costelas. Daniel era astuto. Sempre esteve 3 passos à frente. Como vou encará-lo no tribunal? Perguntei, a voz falhando. Como vou sentar lá enquanto ele me pinta como louca? Os olhos de Steven prenderam os meus, recusando-se a quebrar. Ele se alimenta do medo da senhora. Mas no momento em que disser sua verdade diante da comunidade, as mentiras dele vão desmoronar. Lá fora, ouvi a porta de um carro bater. Pela janela vi Daniel caminhando pela entrada em seu terno impecável, Sofia logo atrás como sombra. O sorriso dele era largo, confiante, como se já tivesse vencido. Mas pela primeira vez senti algo surgir sob o medo. Não era esperança ainda, mas desafio. Se ele queria guerra em público, eu estava pronta para ficar na luz. A porta se abriu com força antes que eu pudesse reagir. Daniel entrou com a confiança de quem já celebrava a vitória. Sofia seguia os saltos, batendo no piso como marteladas. Na mão de Daniel havia outra pasta grossa de papéis. Ele a jogou na mesa de jantar com estrondo. Aqui está, mãe, disse suavemente. Seu futuro. O tribunal verá que a senhora não é mais capaz de se administrar. Logo tudo estará sob minha curatela. Sem mais confusão, sem mais erros. Apenas ordem. Sofia sorriu friamente, cruzando os braços. É para o seu próprio bem, Dona Maria. Todos sabem que a senhora anda esquecida. Os vizinhos comentam, os relatórios médicos são claros. Pode lutar, mas no fim a lei vai concordar conosco. As palavras ecoaram pela porta aberta. Do lado de fora, vi Clarice parada à beira da varanda, os braços cruzados, o rosto pálido de indignação. Atrás dela, mais 2 vizinhos se juntavam, murmurando. Eles podiam ouvir cada palavra. Daniel se inclinou, a voz baixa, venenosa. Assine agora e poupo a senhora da humilhação de uma audiência pública. Recuse e a arrastarei ao tribunal, arrancando o último fiapo da sua dignidade. Meus dedos se curvaram contra a mesa. Por anos cedi, quebrei-me, curvei às ameaças dele.
Mas desta vez, Steven avançou colocando uma pasta fina ao lado da de Daniel. Engraçado, disse Steven em tom calmo, porque eu também tenho papéis. Este é um documento me autorizando junto a uma equipe jurídica a representar Dona Maria em todas as audiências. Basta ela assinar, e cada tentativa de silenciá-la fará parte de um processo contra você. Daniel zombou, mas sentiu os olhos dos vizinhos queimando além da porta testemunhas de cada momento. Lentamente, com mãos trêmulas, peguei a caneta de Steven. O sorriso de Sofia rachou. Não ouse, assinei meu nome. A tinta se espalhou pela página trêmula, mas firme. Pela primeira vez em anos, a escolha era minha. O silêncio foi quebrado apenas pela respiração áspera de Daniel. A máscara de controle escorregou, a fúria faiscando em seus olhos. Mas lá fora, ouvi a voz de Clarice se erguer clara e forte. Boa Dona Maria, ela gritou. E os vizinhos ecoaram em murmúrios de aprovação. Daniel se voltou para a janela, o rosto empalidecendo ao ver a plateia. Pela primeira vez não era eu quem estava humilhada. Era ele. O rosto de Daniel ficou vermelho, o maxilar rígido como se contivesse um grito. Os papéis que eu acabara de assinar jaziam entre nós, inegáveis e irreversíveis. Pela primeira vez, era ele quem estava encurralado. Pensa que isso muda alguma coisa, cuspiu a voz afiada como vidro. Acha mesmo que algumas assinaturas e vizinhos fofoqueiros podem me derrubar? Eu construí esta família. Eu carrego este nome. Sem mim você não é nada. A voz dele ecoou pela porta aberta. Do outro lado da rua, mais vizinhos tinham se reunido, atraídos pelo barulho. Clarice permanecia firme na beira do meu gramado, os braços cruzados em desafio. Os murmúrios aumentavam, uma maré que Daniel não podia calar. Steven se colocou entre nós, a presença inabalável. Escute bem, Daniel. Cada palavra que gritou está sendo ouvida por testemunhas. Cada ameaça, cada insulto, cada tentativa de arrancar os direitos da sua mãe. Tudo isso pinta um retrato claro de quem você é. E em breve não serão apenas vizinhos assistindo. Será um juiz. Sofia puxou o braço de Daniel, os olhos saltando para a janela, onde rostos espiavam. Daniel, pare. Todos estão olhando. Mas ele não parou. Bateu na mesa com o punho, espalhando as pastas pelo chão. Que olhem. Que vejam o que acontece quando uma mulher esquece o seu lugar. Suspiros ecoaram da rua. O choro de uma criança atravessou os murmúrios. A humilhação que antes ele tentava me marcar agora cobria a ele como mortalha, e a comunidade via com os próprios olhos. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Pela primeira vez, o tremor vinha de algo diferente, uma força surgindo após anos de silêncio. Levantei-me, a voz firme, apesar da tempestade no peito. Não, Daniel. Que vejam o que acontece quando um filho trai a própria mãe. A sala ficou imóvel. Os olhos dele se fixaram nos meus arregalados de incredulidade, como se nunca tivesse imaginado que eu pudesse desafiá-lo diante dos outros. A mão de Steven repousou levemente no meu ombro, a voz calma, mas firme. Acabou, Daniel. Cada máscara que usou caiu. E o mundo está olhando. Do lado de fora, a voz de Clarice se ergueu clara e certa. Estamos com a senhora Dona Maria. Os vizinhos repetiram seus murmúrios, virando coro. E pela primeira vez em anos, senti a força deles às minhas costas. O tribunal cheirava a madeira envernizada e pedra fria, um lugar onde as vozes ecoavam demais e a verdade muitas vezes se enterrava sob papéis. Sentei-me no banco duro, as mãos entrelaçadas tão forte que doíam. Steven estava ao meu lado, calmo, como sempre, a pasta apoiada no joelho. Clarice também estava ali, sua presença como âncora, os olhos firmes como se desafiasse alguém a me chamar de fraca. As portas se abriram e Daniel entrou. Vestia seu melhor terno azul marinho, a gravata perfeita, o cabelo penteado com precisão. Sofia o seguia, os brincos de esmeralda brilhando, o queixo erguido em falso orgulho. Daniel parecia cada centímetro o executivo bem-sucedido, o tipo de homem em quem todos confiavam antes de conhecer a verdade. Ele me lançou um olhar do outro lado da sala e um sorriso fino curvou seus lábios. Não era o sorriso de um filho. Era o sorriso de um predador que acreditava que a armadilha já estava montada. O juiz entrou, grisalho severo, o martelo, batendo uma vez para silenciar os murmúrios. Estamos aqui,
para revisar a petição de curatela sobre Dona Maria Silva, declarou: "As palavras me atingiram como golpe. Curatela. Para eles, eu já era apenas um processo, uma velha frágil que precisava ser controlada." O advogado de Daniel levantou-se primeiro, a voz suave e confiante: "Excelência, trazemos provas de que Dona Maria vem sofrendo episódios de confusão e perda de memória. Seu comportamento se tornou errático. Para sua segurança e a de suas finanças, a curatela é necessária." Ele entregou uma pasta. Dentro vislumbrei documentos, relatórios médicos que nunca tinha visto, trazendo meu nome. Diagnósticos de demência, alegações de alucinações. Mentiras, mas vestidas com a linguagem de médicos. Sussurros se espalharam pelo tribunal enquanto o advogado lia em voz alta. "Ela acredita que vizinhos a espionam. Afirma que o filho lhe roubou dinheiro, embora nenhum roubo tenha sido provado." Estas são as palavras de uma mulher que já não distingue realidade de delírio. Agarrei o banco com tanta força que minhas unhas cravaram na madeira. Meu coração disparava. Estavam me pintando como insana. E o tribunal escutava. Mas então, Steven se levantou, a voz firme cortando a névoa. "Excelência, esses documentos são falsificações. E temos testemunhas que provarão isso." As palavras dele soaram como martelada. O juiz ergueu os olhos dos relatórios falsos. "Testemunhas?" perguntou em tom agudo. "Sim, excelência", respondeu Steven. "Chamo Dona Clarice Almeida ao banco." Clarice se levantou, os ombros retos, os passos firmes apesar do peso dos olhares, jurou sobre a Bíblia e sentou-se com o queixo erguido. "Dona Clarice", começou Steven, "a senhora mora ao lado de Dona Maria." "Correto? Sim", disse com clareza. "Há mais de 15 anos. E nesse tempo observou sinais de confusão, perda de memória ou delírio." Os lábios de Clarice se apertaram antes da resposta. "Confusão? Não. O que vi foram hematomas, gritos." Noites em que ela bateu à minha porta tremendo e sangrando, vi Daniel Silva gritar com ela na rua. Ouvi ele chamá-la de inútil, senil. "Não, senhor, abusada absolutamente." Murmúrios percorreram o tribunal. Daniel se mexeu na cadeira, o maxilar contraído, mas Steven não parou. "Mais uma pergunta, Dona Clarice. Anteontem, a senhora ouviu algo incomum." Clarice inclinou-se para a frente, os olhos ardendo de verdade. Ouvi Daniel gritando que a mãe não era nada sem ele, que cada real dela lhe pertencia. E vi vizinhos abrirem as janelas. Todos ouvimos. A testa do juiz franziu enquanto anotava. Steven assentiu. "Obrigado." Sem mais perguntas. Clarice desceu e Steven gesticulou em direção à porta. "Chamo agora o Sr. Adrian Castilho, contador-chefe da Northern Business Corporation." Um homem de seus 50 anos entrou, terno impecável, a pasta pesada de documentos. Jurou e sentou-se. "Sr. Castilho", disse Steven, "pode explicar ao tribunal as irregularidades financeiras que descobriu." Castilho abriu a pasta, a voz calma e precisa. "Nos últimos 6 meses, mais de 50 mil reais foram desviados de fundos da empresa para uma conta no nome de Dona Maria. Mas confirmo, com base em assinaturas, imagens de câmeras de segurança e comprovantes de saque, que foi Daniel Silva quem administrou todas as transações." A mãe não tinha conhecimento. Um burburinho encheu a sala. O juiz recostou-se, o olhar voltado para Daniel, cuja máscara de confiança começava a rachar. Steven deu um passo adiante. "Excelência, a defesa afirma que Dona Maria é delirante, mas os registros bancários, os testemunhos e a própria auditoria da empresa apontam para uma verdade." Daniel Silva explorou a identidade da mãe para cometer fraude enquanto a abusava para mantê-la em silêncio. Ele ergueu fotos em preto e branco. "Estas são imagens das câmeras do banco. Notem as datas, notem as assinaturas. Todas as vezes foi Daniel, não Dona Maria, quem fez os saques." O juiz pegou as fotos, a sobrancelha franzida. Olhou para Daniel. "O senhor nega isso?" A compostura de Daniel quebrou. A voz subiu rápido, afiada demais. "Ela me deu permissão. Pediu para eu cuidar do dinheiro. Ela não sabe mais o que faz." Ela implorou minha ajuda, a voz de Steven cortou o protesto. "Então por que o senhor disse aos vizinhos que ela era inútil? Por que gritou diante de testemunhas que cada centavo dela lhe pertencia? Isso soa como cuidado ou como controle."
O tribunal silenciou. O rosto de Daniel ruborizou o suor escorrendo pela têmpora. Ele bateu a mão na mesa da defesa. Vocês não entendem. Sacrifiquei tudo por esta família. Ela me deve. Sem mim estaria apodrecendo sozinha naquela casa. Gritos de surpresa ecoaram dos bancos. Até o rosto de Sofia empalideceu, a máscara de lealdade escorregando para algo que parecia vergonha. O juiz inclinou-se para a frente, o martelo batendo uma vez. Senhor Silva, controle-se. Seu acesso de raiva só reforça o testemunho contra o senhor. O peito de Daniel subia e descia, os olhos disparando de um lado a outro. Pela primeira vez, vi o medo romper sua fúria. Sua fachada, cuidadosamente construída, se despedaçava diante da mesma comunidade que ele tentara impressionar. Steven pousou a mão firme no meu braço. Este é o ponto de virada, sussurrou. Todos nesta sala agora veem quem ele realmente é. Sentei-me mais ereta, as mãos já não tremiam. Por anos a humilhação tinha sido minha prisão. Mas ali, sob as luzes da justiça, tinha se tornado as correntes dele. O martelo bateu de novo, ecoando como trovão na câmara. Os olhos do juiz percorreram o tribunal e depois se fixaram em Daniel. Este tribunal já ouviu o suficiente. As provas são esmagadoras. Suas tentativas de desacreditar sua mãe não só não têm respaldo, como são contraditas por testemunhas, registros e pelas suas próprias palavras. O advogado de Daniel tentou se levantar para objetar, mas o juiz o silenciou com um gesto firme da mão. Sente-se, doutor. Seu cliente falou mais alto do que o senhor jamais poderia. Daniel se ergueu, a desesperança escorrendo dele como enchente. Vocês estão cegos. Ela mente e manipula todos. Eu sou a vítima aqui. A voz dele se quebrou, já não era polida nem controlada. Era o uivo cru e feio de um homem que perdera tudo. Sofia se afastou, a mão escorregando do braço dele. Pela primeira vez, ela não seria sua sombra. A voz do juiz retumbou. Basta. Senhor Silva, o senhor se humilhou e provou a veracidade de cada acusação. Este tribunal nega sua petição de curatela. Além disso, o senhor enfrentará acusações de fraude, abuso financeiro e coerção. A fiança está revogada. O senhor permanecerá sob custódia até o julgamento. Suspiros se ergueram da galeria. Repórteres escreviam furiosamente. Vizinhos se inclinavam para a frente, os olhos arregalados. Daniel se virou para mim, o rosto uma máscara de fúria e traição. Mãe, como pôde? Levantei-me devagar, os joelhos trêmulos, mas a voz firme. Como eu pude? Não, Daniel. Como você pôde? Depois de tudo que dei a você, cada hora que trabalhei, cada sacrifício que fiz, você me pagou com hematomas e correntes. Hoje, as correntes são suas. A sala ficou imóvel. Pela primeira vez não baixei o olhar. Deixei que ele visse a força que tentara apagar. Os guardas se aproximaram, segurando seus braços. Ele se debatia, gritando insultos que se dissolveram em fúria incoerente, até que sua voz foi engolida pelo eco das portas batendo. Fiquei em pé no silêncio que se seguiu, a respiração pesada, o coração exposto. E então, suave no início, veio o som que jamais esperei: aplausos. Cresceram enchendo o tribunal. Vizinhos estranhos, até repórteres, todos aplaudindo, não por vingança, mas por sobrevivência. Pela verdade. Pelo fim do medo. O aplauso rolou pela câmara como maré, lavando-me, rompendo algo dentro do meu peito. Por anos estive escondida na sombra, silenciada por ameaças. Agora o som de estranhos batendo palmas parecia sol sobre uma pele que há muito esquecera o calor. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio, o olhar suavizando quando pousou em mim. Dona Maria Silva, disse a voz formal, porém gentil, o tribunal a reconhece como plenamente capaz, plenamente independente e legítima dona de sua casa e aposentadoria. A senhora está livre das reivindicações do seu filho, tanto legais quanto financeiras. As palavras me atingiram mais forte que qualquer martelo. Livre, independente. Meu. Fechei os olhos por um instante, respirando fundo. Então Steven se levantou, o tom firme. Excelência, solicito medidas de proteção imediatas para Dona Maria, ordens restritivas, contas protegidas e acesso supervisionado à propriedade. Concedido, respondeu o juiz sem hesitar. Este tribunal não permitirá mais intimidação.
Virei a cabeça e lá estavam Clarice na galeria, o rosto iluminado de orgulho, vizinhos reunidos atrás dela, acenando, murmurando palavras que não ouvi, mas senti nos ossos. Já não me olhavam com pena, me olhavam com respeito. Steven se inclinou, a voz baixa mas firme. Acabou, Dona Maria. A lei agora está do seu lado. Ele não pode mais tocá-la. Lágrimas embaçaram minha visão. Por tanto tempo acreditei na mentira de Daniel, que ninguém acreditaria em mim, que eu era fraca, velha, quebrada. Mas agora o próprio tribunal havia falado e o mundo tinha visto a verdade. Ao sairmos do tribunal, câmeras disparavam flashes, repórteres gritavam, perguntas, vizinhos estendiam as mãos para me tocar. Eu deveria me sentir sobrecarregada, mas em vez disso, me senti leve. Cada passo me afastava das correntes que ele havia construído ao meu redor. Nos degraus do tribunal, Clarice apertou minha mão. A senhora conseguiu, sussurrou. Ficou de pé, e agora todos sabem. Pela primeira vez em anos, permiti-me um sorriso verdadeiro. A caminhada de volta para casa parecia entrar em outro mundo. A chuva havia passado, deixando as ruas lavadas, brilhando sob o sol da tarde. Vizinhos estavam nas varandas, não mais cochichando por trás de cortinas, mas me cumprimentando abertamente. Boa Dona Maria, gritou um. Foi corajosa, disse outro. As vozes não doíam mais como fofoca. Me erguiam. Quando alcancei meu portão, Clarice me esperava com uma cesta de pão fresco e um sorriso emocionado. Bem-vinda de volta, disse suavemente. Dentro a casa era a mesma, piso de madeira, o leve cheiro de lavanda, o rangido suave das escadas familiares. Mas já não parecia uma prisão. Aquela noite era minha novamente. Toquei o batente que Ernesto havia construído anos atrás, e pela primeira vez em muito tempo não senti o peso do medo. Steven estava no corredor, os olhos firmes. Isto não é o fim, disse. Daniel enfrentará julgamento e haverá mais batalhas. Mas hoje a senhora recuperou sua voz, e isso é a base de tudo que vem depois. Assenti devagar. Então vamos fazer valer a pena. Vamos garantir que ninguém mais precise passar pelo que passei. Clarice colocou a cesta sobre a mesa e segurou minha mão. Ajudaremos a senhora Dona Maria. Juntos. Olhei ao redor da casa, os pedaços quebrados do passado ainda estavam lá. Mas já não pareciam ruínas, pareciam lembranças, de sobrevivência, de força, de um futuro que eu nunca imaginei ter. Naquela noite, sentada à janela, vi os postes iluminarem o céu que escurecia. A tempestade havia passado, mas o ar ainda carregava seu frescor, o cheiro de renovação. Pela primeira vez em anos, não temi a noite, não temi o silêncio, não temi Daniel. Eu estava livre. E a liberdade, percebi, não era o fim da história. Era o começo de uma nova,